Voltei. Ó, aqui nós compramos 3. Eu, na verdade, né? Eu digo nós no plural, mas sou eu mesmo. É o hábito. Aí eu comprei 3 litros e meio, 3.600. É isso aqui, tomate. É isso mesmo? 3 litros e 600. De uma tinta branco gelo, só que ela é um gelo fosco. E eu não tinha me atentado com essa questão quanto no momento da compra. Então foi aí onde eu fiz aquele retângulo ali, tirando aquela infiltração, porque foi uma infiltração diferente das que eu conheço por trabalhar na construção civil. O teto também eu quero tirar. Vou comprar agora, novamente, ó. Tá cheinho, ó. Deixa eu ver, não derramar. Ó, tá aí, ó, cheinho. Porque as chuvas estão chegando. Então, desculpa, um segundo. Me desculpa que aqui não tem geladeira, não tem televisão, como vocês viram aqui em cima. Não tem nada. Colchão eu comprei, eu tô todos esses meses aqui, desde março. E comprei um colchão, não tem 2 meses. Se tiver 2 meses, é muito até. Então, não tem nada. Só que eu estou quebrando essa ideia, esse caminho das pessoas enviadas pelo Marcão de Santa Mônica e Pirituba, seus policiais do crime organizado, porque o crime organizado em si, foda-se. Devo porra nenhuma para aquela desgraça que foi criada pelos políticos na minha capital, transformando a minha capital numa capital bosta, São Paulo. Então, a gente está fazendo esses relatos, esses vídeos, para que o seu império seja desmoronado, Marcão. Quem está se envolvendo, recebendo seu dinheiro, foda-se. Você está na vantagem 100%. Porque eu me encontro num lugar, e daqui eu já deixei bem evidenciado, por estar escutando umas piadinhas, aquela coisa toda, vou repetir, recalcar a informação. Dessa porra, dessa capital bosta, Brasília, matar negros, eu não saio daqui enquanto o meu Pai e o meu irmão de luz, o Cristo, Senhor, Divino Salvador da minha pessoa e, pelo Espírito de Deus, tem um contrato aqui até 2027. Então, não tem porquê. Eu estava dormindo na rua, eu saí da minha casa aqui, minha casa, entre aspas, né? Reformei lá no Arniqueiras, casa da senhora Jacira, uma senhora acima de qualquer suspeita, porém mentirosa. Como eu vou mostrar para vocês o prontuário do HPAP aqui, correto? Pela atitude que ela teve, e foi por isso que eu fiquei de 2019 até o começo desse ano. Hora deitado na rua, na calçada, dormindo na rua, hora num abrigo. Menos mal o abrigo para você não dormir no meio da rua, né? Mas eu lutei por uma causa, consegui o ganho dessa causa, ótimo, que me alicerçou nessa questão da moradia, de não ter a necessidade de estar dormindo ao relento ou necessitando de uma casa de passagem, de um albergue e assim por diante, que existem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas mais ou menos, então tem todo tipo de cidadão e cidadã nessas unidades. Então eu estou deixando evidenciado isso porque qualquer um de vocês ao redor que eu vou estar levando essas informações e vou estar distribuindo para vocês um meio para que vocês façam a propaganda para todos. Eu quero que todos saibam. Minha vida não é escondida, é um livro aberto. Eu não tenho por que me esconder, eu nunca devi nada à porra do judiciário brasileiro, de famílias do judiciário por todo o estado
que controlam nossa nação brasileira. Famílias de ladrões, adjunto de muitos políticos. Famílias de sequestradores, de assassinos. Famílias que usam suas insígnias e na aduana saem com nossas crianças, traficam nossas crianças, quando não retalham nossas crianças e levam seus órgãos. Pelas mesmas aduanas controladas pelos políticos, que se dizem bons, por isso azar, se entra tudo que é de ruim e sai aquilo que para eles tem retorno financeiro, como nossas mulheres. Nossas crianças. Sim. Você que está vendo esse vídeo aí, de Milano, que eu escuto nas reportagens, sobre o desaparecimento de alguém que foi na padaria e não voltou mais. Salvo um ou outro quando se encontra essa pessoa em um outro extremo do país. Mas a realidade não é bem essa. Por um ou outro encontrado, que todos estão dentro do país, só desaparecido. Mentira. Eu, no caso, eles estão fazendo de tudo para me incriminar, para me levar para a cadeia, para que eu seja transferido pelo sistema e ser entregue ao Marcão do Santa Mônica, Pirituba, São Paulo, capital bosta, que os políticos transformaram isso. Da metade dos anos 80 para a metade dos anos 90, entregaram a nossa nação em mãos de faccionistas ilícitos, porque eles são faccionistas lícitos. Mas é a mesma bosta. A mesma bosta. Nada diferente. Então é evidente que está ficando isso bem certo para todos, que eu não vou sair da capital bosta Brasília Mata Negros. Eu cresci com o nordestino em São Paulo, eu vivi com o nordestino no Nordeste, mas o nordestino aqui, que é dono da capital federal do nosso país, difere de todo o Nordeste e de todos que estão na região Sudeste, ou até mesmo no Sul. São outros seres. E dentre eles mesmos, eles falam isso, a diferença do povo que é dono da capital federal do meu país. Salvo, sim, encontramos, sim, eu encontro, sim, encontro o nordestino responsa, encontro o nordestina responsa, entende? Que são nordestinos mesmo, como eu sei qual é a conduta deles. Entende? Conheço de cor e salteado. Mas não é porque eles são algozes, porque vivem em volta do erário nacional, porque aqui tudo é controlado pelo nordestino. E eles têm uma outra filosofia social. Um socialismo. Não. O comunismo travestido de socialismo. É que eu tenho que deixar o tempo passar para adquirir as outras informações que estão por vir, para deixar bem evidenciado o quanto, dentre deles que chegam, tem tudo. Quando não são, e se é negro, tem um pouco mais de dificuldade, mas quando não são deles, e você sabendo dos seus direitos, e você correndo atrás disso, eles jogam você de um lado para o outro, sempre no intuito da negativa daquilo que você tem por direito. Eu vou explicar isso direitinho para vocês. Já que uma unidade faz a abertura do erário, me passa o que é por direito e me transfere para outra unidade que o mesmo técnico, na mesma profissão,
pela mesma lei que foi aberto e me dado o que realmente eu tenho por direito, eu vou receber direto um benefício. Então, quando transferido para outra unidade, chego lá, o técnico daquela unidade entendeu de que eu não tenho esse direito. E para minha surpresa, ele disse que ia acionar um prato cheio, porque eu tenho um cartão que está inativo já tem um baita do tempo já. Beleza? Então, quando foi uma semana depois que eu aqui em casa recebi uma notificação do governo pedindo para confirmar o meu endereço, que ia mandar uma cesta básica para mim. Mas eu me neguei lá de receber a cesta básica e me neguei aqui também de receber a cesta básica. Eu não tenho como fazer o que com a cesta básica? Não tem como. E eu não vou aceitar, porque o governo, através do dinheiro sujo, já tentou apagar minha memória nesse esqueminha. Nessa caminhada. Sim, já tentou fazer isso. Se eu aceito receber uma cesta básica do governo, ou se eu continuasse a ir no Rodizão todos os dias tomar café, almoçar, era fácil dessas equipes comprarem, porque 99,9% das pessoas que trabalham dentro dessas unidades não são pessoas ruins, são pessoas honestas, trabalhadoras, correto? Mas a força de Mamon não encontra dificuldade de achar um ou outro que vá me servir uma química, um fármaco, destruindo o meu organismo. Então eu estou tendo muita dificuldade. Sim, o meu ganho mínimo, salário mínimo, é tudo para pagar uma sala, um quartinho, um banheiro. Tem uma varandinha aqui também. Tem uns passarinhos que vêm de vez em quando, tem um comidinho, uma água, ali, uma bacia, tem um comprei para eles tomar um banho, e dá mochinha para ele. Mas, brincadeiras à parte, o que é bem justo que vocês entendam e não tiram de suas mentes é que eu, Paulo Sérgio Ferreira, não vou sair daqui da capital. E quando acontecer que o meu pai ou o meu mestre Jesus, pelo Espírito Santo, me der o papo, eu diria a todos vocês aqui na rede social mundial o que eu estarei fazendo, para onde estarei indo em qualquer parte do planeta, qualquer continente. Enquanto isso, até 2027 eu tenho um contrato aqui, ok? Pela imobiliária Fertiza, eu tenho um contrato aqui de um quartinho com banheiro dentro. Então daqui mesmo eu vou ficar até 2027. E a ideia é renovar o contrato, já que eu não pretendo ir para lugar nenhum, fugir de filha da puta nenhum que se levantou contra a minha pessoa. Eu não estou afim de correr de ninguém, porque eu não devo porra nenhuma a ninguém aqui no Distrito Federal ou no país inteiro, salvo a guerra que eu tenho, que iniciou-se com esse cidadão Marcão de Santa Maria de Brituba, São Paulo, capital, bosta, desde os anos 80, da metade dos anos 80 para frente. Concretizado da metade dos anos 90 em diante. Então aqui nós não corre, nós não treme, nós não está com medo. Ou vocês fazem por onde, sabendo que meu sangue, deixando todos evidenciados por esses rastros na internet, eu tenho placas de vocês antigas, dos cercos que vocês faziam, que vocês pagam. Mano, isso eu não vou colocar aqui na internet tudo, e sim para os núcleos de inteligência. Já está tudo muito bem esquematizado para eu
para o país todo. Sim, com toda certeza. Então, hoje é domingo, 22 de setembro de 2024. Se atente a esta página, porque ela não é para comédia. Ela não está dando uma ideia glamurosa, vaidosa. É vida real, cara. É vida real. Se você tiver um inimigo como eu adquiri há 30 anos atrás, o governo ajuda a sequestrar e te matar. A documentação minha dentro do sistema consta que eu sou estelionatário do meu próprio documento. Dentro do sistema de saúde consta que eu sou homicida. Entende? Se nesse meio tempo, 2 anos e pouco, se eu não tivesse ido lá, aqui mesmo no HPAP, buscar uma resolução prontuária, eu não estaria até hoje, não teria essa informação até hoje, eu não estaria sabendo de nada. Mas nesse meio tempo, se vocês, que era o plano, sim, esse era o plano, forçar um latrocínio, por exemplo, e maldaciando um dos médicos que está discriminado no prontuário de saúde, lá, que eu voltaria para matar, fazer acontecer, metralhar, sei lá, gastar um pente de bala. Se vocês já tivessem feito isso, como vocês já fizeram com moradores de rua em outros lugares, tentaram jogar nas minhas costas, se tivessem feito isso aqui, no HPAP, ou até mesmo lá no hospital de base, eu teria sido preso na rua, ou seja, sequestrado. Seria o plano perfeito. Mas vocês não contavam com a internet dos imbecis iguais. Eu sou um imbecil da internet. Então, quando você olhar abaixo, em toda a página, porque tem umas coisas legais, assim, tipo, de infância, quando eu falo, de passagens de lembranças. Então, eu, lembrando das coisas, eu tenho escrito os acontecimentos daquele momento, enquanto garoto, ou enquanto jovem, e etc, etc. E divertido pra caramba também, muitas coisas até legal. Você tem que se ligar na escrita também, não só no vídeo, na oratória. Você tem que se ligar também na escrita, porque ela é divertida, cara, porque foram coisas assim muito legais, assim, que rolaram. Minha infância foi uma maravilha, uma hiper infância, cara, muito maneiro, velho. Então, tô deixando esse relato para que você atente, não só olhar os vídeos todos para baixo, mas você também lê as fotos, são importantes. Você que é do núcleo de inteligência em qualquer parte do país, todo o território nacional está recebendo esse material. Eu não vou dizer que quando você receber eu não vou estar mais aqui, porque aqui é faca nos dentes, coturno no pé e o couro comendo combate direto, porque aqui ninguém vai correr. Então, quando vocês virem em qualquer parte do Distrito Federal, a polícia, porque tem várias do crime organizado de São Paulo que estão aqui em Brasília, adjunto de uma ou outra maçã podre. Então, eles arquitetam legal, que eles podem vir me sequestrar aqui, travestido de prisão, como eles já fizeram em outros lugares. E aí, ao sair, eu não vou para a delegacia. Não, cara. Sabe onde que eu vou ser preso, velho? Não vou ser preso. Você não vai ouvir dizer nos jornais o Paulo Sérgio Ferreira, do CPF que você vê aí embaixo, em várias tomadas, em Superintendência Federal, daqui na 21ª, tá entendendo? Com a 12ª aqui também, ninguém vai investigar nada disso não, brother. O bagulho tá dominado. Essa aqui é a parada. No sistema
criptografado, a minha documentação está toda preparada para que outro caminhe, sendo eu, caso eu seja vencido e não esteja aqui. Tá? Tá cego? Tá no escuro? Viu? A lâmpada deu papo também. Você vai continuar no escuro se você quiser, brother. Porque a informação tá aí. E eu sou o combatente atual. Sim. Fica ligeiro que o papo, esse vídeo acima que eu pedi para você vir nesse, acima do vídeo que está acima desse, eu vou colocar algumas informações um pouco mais legais. Sim. E é agora que o caldeirão vai começar a ferver. Porque nossa nação brasileira é tomada pelos familiares do judiciário há muito tempo. Sempre as mesmas famílias. Sempre os mesmos sobrenomes políticos. Observa, para você ter uma ideia, tirar a sua própria conclusão. É uma organização criminosa lícita. Por isso o país patina. Eles só querem fio metal. Eles não querem saber de mais. Eles puderem matar as suas próprias mães, eles fazem isso. Eles matam uns aos outros. Simples assim. Fácil. Então, não esquece. Eu vou a todas as instâncias e instituições possíveis, cabíveis, para me habilitar nas ferramentas. Sim. Tá achando você que eu vou num mundo clandestino, que eu vou me armar clandestinamente, como se fosse o Django? Não. Pagar de Django não é minha cara, velho. Eu não sou assim. E eu não ando na rua com um canivete suíço repetindo. Sou a pessoa mais fácil disso. Mas como a minha ex-sogra Jacira lá no Arniqueiras, na Chácara 43, disse na janela de casa, falando com uma das noras dela, que de que eu tomando café do lado de dentro de casa, a janela fechada, eu pelos orifícios de uma janela de ferro, dessas de lata, né, na verdade, que uma delas é da cozinha de lata, ela disse que os bandidos têm ali vivo. Como que aquela senhora sabe dessas coisas? Não são os bandidos. É um bandido, senhora Jacira. Um bandido que comprou a senhora através da Kátia, Rita dos Santos. Fez com que o seu filho Renato desse aval para que acontecesse tudo o que aconteceu aí dentro da Chácara 43, dentro do seu quintal. Enquanto eu simplesmente sempre respeitei sua família, como sou respeitoso para qualquer um. Mas através da Kátia, Rita dos Santos, nascida no Goiás, isso aqui, e veio para cá, entende? Vocês se deixaram levar. Por isso nenhum homem da sua família, senhora Jacira, foi lá falar comigo, me dar um tapa. Sai fora aí, que você não dá problema aqui e tal. Tinha que ser no anonimato. Mas a sua filha deu uma goela. A sua filha, eu tenho 136 áudios. Dentre eles, ela até dizendo pro Marcão do Santa Mônica atirar em mim aí dentro do seu quintal, senhora Jacira. Aí dentro do seu quintal. Teu filho Renato, no mesmo dia que eu saí com uma viatura, que eu chamei uma viatura, a tua filha foi comigo, minha esposa, na ocasião, que ela estava com problema na coluna, aquela coisa, uma viatura entrou aí no condomínio, de frente do seu portão, a senhora estava no quintal, me viu passar, entrar na viatura com a sua filha, mas a senhora não fez uma pergunta. Por que uma viatura estava dentro do condomínio fechado e eu estava saindo? Porque a senhora estava por dentro de tudo, a senhora aceitou isso.
E o teu filho Renato, de Goiânia, que vem pra cá, para fazer visita para a senhora, tá certo? O filho tem que fazer isso. Isso eu acho certíssimo. Ele deu aval para essas coisas acontecerem aí, então. Por isso ela falava para a vizinhança, a Kátia falava para a vizinhança, quando ia no quintal aí conversar com ela, de que os caras, a gente ia colocar umas coisas aqui e tal no quintal. Tipo, sei lá, droga, qualquer coisa ilícita. Que justifique ilicitude, que justifique uma ilicitude para me incriminar dentro do quintal da senhora Jacira. Que o seu filho Renato, quando eu saí com a criatura, a senhora não me fez uma perguntinha qualquer, o que está acontecendo? A senhora ficou no sapatinho, olhou passando e ficou. Isso porque a senhora me viu sair todos os dias, 5 horas da manhã, e chegar às 7, 8 horas da noite, reformando uma das suas casas aí, para ficar num lugar decente, porque a casa estava um lixo. E a senhora pediu para me comunicar, enquanto a gente morava lá no Dourado, numa transversal da rua, avenida principal que sobe para o areal, a senhora mandava me avisar, mandava comunicar que queria que fôssemos morar lá, e não em outro lugar qualquer. Eu aceitei. Fizemos uma reunião e a Kátia, sua filha, estava na reunião também. Mas quando eu vim do trabalho, a sua filha estava lá na pamonharia, onde ela trabalhava, tirava uns bicos lá. E eles estavam, e às vezes alguns funcionários da pamonharia, ficavam naquela observação junto dela, dos caras trocando uma ideia. Quando eu tentava me aproximar para pegar umas placas, eles metiam o pé. E foi aí que esses mesmos deram carteirada. Se eles estão dando carteirada, eles dão carteirada dentro do Congresso. Imagina se não convenceria a senhora. Sim, simples assim. E aí o teu filho Renato deu o aval, porque sem o aval dele, nem mesmo a senhora não teria condições de dizer para eles de crime organizado de fazerem as tentativas de sequestro, como aconteceu deles estarem do lado da chácara 47, que é do lado da casa, como a senhora sabe. Só tem uma muretinha dividida, mais nada. Então a senhora aceitou isso. Inclusive a sua filha, a Rita, desses anos que eu convivi aí, 2 anos, sei lá, não foi nem muita coisa. 2 anos, um pouco, sei lá. Eu a encontrei aqui em Taguatinga, na Praça do Relógio, lá na avenida principal embaixo, aqui na Comercial, norte, na parte norte, né, pelo lado da Praça do Relógio, estava bem próximo da Praça do Relógio. Eu parei para trocar uma ideia com ela, mas tipo de boa, eu queria pedir uma informação apenas de algumas coisas que estavam ainda guardadas lá na casa, entende? Se era possível que eu pudesse ir lá, que ninguém te estranhasse. Apesar que eu não devo porra nenhuma a ninguém da sua família, nem satisfação. Nenhuma satisfação. Mas ela conversando comigo, disse, não, você está enganado. Está confundindo com outra pessoa. Porra, eu vi tua filha. Todo esse tempo ir visitar a senhora aí, praticamente todo final de semana. Um almoço que teve, acredito que foi 1 ou 2, se teve 2 foi muito, que fui convidado para estar presente com vocês, porque ela também estava. Como que eu iria encontrá-la na rua, conversando com ela, e ela olhando para mim e falando, não sou quem você está pensando que sou, está me confundindo com outra pessoa. Eu falei, bom, beleza, legal. Você não quer falar comigo, eu compreendo, saí caminhando. Por que ela tomou essa atitude comigo também? Por causa do que a sua filha, Kátia Rita dos Santos, fez. E o seu neto, o branquinho, tem um negãozinho, não sei os nomes dele, né? Também não me interessa, mas o branquinho estava com a senhora em frente à janela da sua filha Kátia Rita dos Santos, que é de frente à minha janela também, onde eu morava no carro. E eu varrendo o quintal da senhora, que é enorme, como sempre fiz, eu sempre gostei de estar num ambiente legal, né? Com tantas árvores que tem aí, mangueiras e tal, aquela coisa toda. O quintal estava sempre sujo. E eu tomei a decisão de limpá-lo. E eu fazia isso constantemente. E nessa ocasião eu estava fazendo isso. Quando a senhora conversando na janela da sua filha Kátia, o teu neto
Subiu, a senhora falou, não, mas não vai mexer. Aí ele passou por mim, ou ele mata ou ele morre. Agora veja bem, senhora Jacira, por que será que o seu neto falou isso para mim? Se só estava a senhora e ele e eu varrendo o quintal, mas ninguém no quintal. Então a senhora é uma senhora mentirosa. A senhora inventou que eu faltei com respeito com a senhora, e eu e a minha esposa, a gente acabou tendo algumas ADRs, alguns atritos, devido a essa mentira que a senhora ajudou para o respaldo da sua filha Cátia Rita dos Santos, quando o seu filho Renato deu uma volta do crime organizado entrar aí no seu quintal, na casa da sua filha Cátia Rita dos Santos, e ficar dentro do seu quintal, dizer pro Marcão, como eu tenho áudio dizendo que o Palma da Bala em cima de mim, aquela coisa toda. E a senhora disse que eu faltei com respeito com a senhora. A senhora nunca entrou na minha casa quando eu morei aí. E quando eu tive um atrito e uma decisão de me separar da sua filha, eu fui até a senhora agradecer o fato da senhora pedir para eu ir morar com a tua filha aí. Foi apenas o que nós conversamos. A respeito disso, da minha partida, eu obrigado, eu sinto muito por eu estar indo, entende? Nós não conseguimos, mas a senhora fez desse meu pedido de desculpa por eu estar saindo e por agradecimento de ter me chamado. A senhora inventou uma família inteira que eu faltei com respeito. Mas o seu filho, André, a gente na porta da cozinha, a senhora sentada do lado, a gente conversando sobre essa questão, e eu falando sobre essa situação. A senhora disse que eu a desrespeitei, a senhora olhando a gente conversar, e eu falando para ela, tá vendo aí, ó? Ela tá escutando a gente conversar. Por que ela não vem realmente confirmar e dizer qual foi o desrespeito que eu tive com ela? Com a senhora, no caso. Vamos falar diretamente com a senhora agora. Por que a senhora Jacira, a senhora não levantou, estava perto da gente, eu conversando com o teu filho André, a gente na porta conversando, a senhora ouvindo tudo, olhava e desbaratinava. Por que a senhora não corroborou, dando a informação correta de qual foi o desrespeito que eu tive com a senhora? Eu tenho mãe, senhora Jacira. Desrespeitar uma senhora igual a senhora, a idade que tem, é como estar desrespeitando a minha própria mãe. E isso com certeza não procedeu, porque a senhora não teve coragem, foi mulher de levantar. Ele falou isso. Porque a senhora sabe que realmente eu sou um homem e a gente ia debater essa situação. Por isso que a senhora viu que eu fui na porta da senhora para debater essa situação, a senhora não teve coragem de confirmar que eu te faltei com respeito. Da mesma forma, esse mesmo filho seu, André, que eu tive conversando com ele no telefone, poucos dias antes de chamar a viatura, que a senhora estava aí, no corredor, no quintal, passei para a senhora nem fingiu que nem me viu. E a sua filha Cátia Rita dos Santos, ela abriu a janela e disse, você tinha que morrer aqui no quintal. Se eu fosse um cara delinquente, senhora, como foi discriminado no Areapado aqui no Prontuário, que a senhora falou que não era para mim voltar para morar numa das suas casas, que eu reformei com o suor do meu rosto, trabalhando de segunda a sábado. A senhora disse que eu não tinha que voltar porque eu era louco, que eu ia fazer mal à família. Se eu morei o tempo todo, nunca fiz mal a ninguém. Sim, falando com seu filho André e a tua filha Rita, Cátia Rita dos Santos, do lado de lá da saída, que ela passava por baixo, não sei se ainda é quebrado aí, passava pela plaquetinha e ficava na chácara 47, no meio do crime organizado. E eu falando com o seu filho André, falando, olha, tá aqui falando com os caras aqui, e ela falando lá, tem que matar ele, não pode deixar ele passar do portão e tal. Essa é a senhora, porque o seu filho Renato, quando eu saí daí, ele já mandou uma mensagem para mim, tá entendendo? O sigilo telefônico prova isso. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo, boa sorte na sua caminhada, valeu e tal, aquela coisa. Mas não faz nada demais não, por causa da minha mãe, que me respondeu na minha mãe é idosa. Senhora Jacira, esse papo de idoso só é para boi dormir, que idoso é extremamente lúcido, como a senhora é. Totalmente lúcida. 22 de setembro de 2024. Olha no vídeo abaixo aí, nós vamos dar outro papo.